Olá, boa noite. Eu sou o Rodrigo, Dr. Camisinha, e hoje nós estamos aqui com mais um programa de prevenção, né? Esse é um canal exclusivo aqui que a gente fala um pouquinho sobre as infecções sexualmente transmissíveis, o HIV, a AIDS, a gravidez indesejada. E hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Alexandre. Dr. Alexandre, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pela sua presença, né? Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, né? Você é urologista, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fimose nesse primeiro quadro, né? Eu gostaria que falasse se você dá aula em alguma faculdade. Fala um pouquinho sobre você, por favor. Primeiramente, obrigado pelo convite, parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que investir em prevenção, esse é o futuro, né? Então, tudo fica melhor, diminui o custo e o principal, evitam muitos sofrimentos. Toda doença traz um sofrimento, então parabéns aí pela iniciativa, né? Meu nome é Alexandre, eu sou urologista, trabalho diretamente com um dos focos do meu trabalho também é DST, outra disfunção erétil, então fico bem à vontade aqui, agradeço a lembrança do meu nome, dou aula na Faculdade de Medicina do ABC, aqui em Santo André, já desde 2000, então eu já estou com uma caminhada aí há algum tempo dentro do assunto. Legal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fimose, doutor, e hoje geralmente o programa Dr. Camisinha sempre orienta jovens pela internet, né? Então, inclusive, se você está olhando o programa agora, quiser acessar nossas redes sociais, o YouTube, Facebook, Instagram, baixar nosso aplicativo gratuitamente, você também consegue fazer e também você consegue enviar as perguntas aqui para nós, que nós possamos responder e atingir aí o maior público possível e tirar suas dúvidas. Doutor, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é a fimose, né, e como é a fisiologia do pênis desde o nascimento, né, o que se determina uma fimose. Então, a glande, né? A glande é a cabeça do pênis, certo? E a gente nasce com uma pele que recobre essa glande, chama prepúcio, e ela traz uma proteção para a glande, certo? Então, é importante saber então que todo pênis nasce, existem alguns defeitos de nascimento, tá? Mas isso quando a criança nasce, o médico geralmente já diagnostica isso logo na infância, logo que nasce já encaminha para o especialista, mas no modo geral, os pais e as mães não se preocupem se a glande do filho tiver a pele. O que é a fimose? A fimose é justamente quando essa pele, esse anel, a gente não consegue expor essa glande. Não expondo a glande, qual o problema, Rodrigo? São principalmente dois. O principal é a higiene, então a gente não vai conseguir lavar o pênis adequadamente. Existe uma secreção natural do pênis, o pênis ele solta um tipo de líquido chamado esmegma, que é natural, todo homem tem isso, tá certo? Então isso é para proteger o próprio pênis, isso faz parte da nossa fisiologia normal, só que o que acontece? Qual o problema? É o acúmulo dessa secreção. Então tudo que se você não fizer uma higiene adequada, isso vai acumulando e traz alguns problemas. O principal podem trazer infecções para o pênis, no post-it que a gente fala, pode trazer infecções de urina e uma preocupação grande para nós, nas pessoas de mais idade, principalmente nos idosos, é o câncer de pênis. Então, por isso que a higiene é tão importante do pênis, é isso que a gente destaca bastante. O outro problema também é na vida sexual. Tá. Porque como a gente não vai ter a exposição da glande, quando o adolescente ou adulto jovem começar a ter a sua vida sexual, isso pode trazer um prejuízo para ele, trazer uma dificuldade, trazer dor. E tem uma terceira questão que é mais importante ainda, que também que para nós é uma urgência, é quando se a gente forçar esse anel que é estreito, isso pode descer e estrangular o pênis. É uma doença chamada parafimose, isso dá muita dor no pênis, tá? Isso é uma urgência, a pessoa tem que correr no pronto-socorro, tem que fazer uma cirurgia de urgência, é isso que a gente tem que evitar. Então, higienizando o pênis, a gente vai evitar vários problemas e evitar até uma situação mais trágica, que é essa da parafimose. E existe, por exemplo, uma criança que nasce, né? A mãe, os primeiros 3 meses, 4 meses, ela já deve fazer a massagem. Existe um tempo para isso ou não? Não existe uma regra para isso, né? Mas o que acontece? Sempre a mãe, é lógico, ela tem o pênis do recém-nascido é uma estrutura delicada. Todas as mães, a maioria delas, tem um pouco de dificuldade, os pais, mas o que é importante é eles ficarem atentos com essa questão. Né? Sempre tentar higienizar, não forçar, mas conversar isso com
com o pediatra da criança. Se tiver uma dúvida mais importante, conversar com o urologista está capacitado para orientar bem. E outra coisa que também aproveito, aqui não é bem o nosso assunto, mas chama atenção, que é uma doença grave, é quando a criança não tem os 2 testículos dentro do escroto, dentro do saquinho. Então os 2 testículos, as 2 bolinhas tem que estar dentro do escroto. Por quê? Porque se ela estiver fora, depois de um certo tempo, isso pode trazer uma dificuldade no futuro de gravidez e esses testículos podem causar até câncer. Então é importante os pais estarem atentos quando lavarem a criança, ver direitinho se os 2 testículos estão presentes, se eles ficam lá o tempo todo. Existem alguns testículos que eles ficam saindo da bolsa, isso também é um problema, e o probleminha do genital também. Agora, se a pessoa vai, naturalmente, se a mãe higienizar direitinho, a tendência é dessa pele, né, do prepúcio, acabar saindo e expondo direitinho a glande. Agora, se tiver mais dificuldades, aí acho que vale a pena a orientação, né, do médico pediátrico ou até do urologista. Legal. E no caso do homem é a fimose, né? Na mulher tem alguma doença parecida com a fimose na mulher? Então, é o que acontece, algumas meninas podem nascer com uma doença, são 2 coisas que podem acontecer no genital da menina, né, da nenê. Um chama ímen perfurado. O que é isso? O ímen é uma membrana que fecha a vagina, é aí que por isso que as mulheres virgens elas têm o ímen, que vai ser rompido geralmente na primeira relação sexual, e esse ímen ele tem um furinho que é por onde sai a secreção natural da vagina e a menstruação da menina. Tem uma doencinha que essa membrana não é aberta, e aí acumula problemas dentro da vagina, então a menina começa a ter problemas na vagina. E ela pode também ter uma doença que os 2 lábios da vagina eles nascem colados. Tá? Então é uma coisa relativamente fácil de fazer o diagnóstico. Geralmente no berçário existe um exame bem minucioso da genitália da menina, né, quando nasce, da recém-nascida, e a gente já tem o diagnóstico e a gente já trata isso para evitar outros problemas. Mas seria, entre aspas, um probleminha um pouquinho parecido do menino, seria esses problemas da menina. Legal. E hoje eu gosto de sempre dar o exemplo de casa, né? Eu tenho um filho de 6 anos, a gente ensina ele a fazer higiene e tudo, mas muitas famílias, doutora, quando a criança ela cresce e ela já sabe que se tocar, que ela tenha vergonha, então ela chega com 7, 8 anos e ela ela vai tomar banho sozinho e por falta de costume dos pais, não ensinou a criança a fazer a própria higiene. E aí muitos adolescentes com 11, 12 anos, eles vêm me procurar e às vezes eles falam o seguinte: doutor, eu consigo expor a minha glande toda quando eu estou com o pênis mole, mas quando está ereto eu não consigo expor. Isso é normal, né? É fisiológico nessa idade, né? Então, eu acho que a primeira questão é essa questão que eu acho que essa questão da higiene, do genital, tem que ser tratada com naturalidade entre os pais. Né? Então, acho que isso é muito importante. Os pais têm que saber orientar a criança e agir da forma mais natural possível e orientar que isso pode trazer alguns problemas, né? Essa questão, às vezes, realmente, o anel, a pessoa consegue expor a glande, só que o anel é um pouco estreito. Quando tem a tutumescência, quando o pênis ele fica ereto, que ele ganha proporções, a pessoa tem dificuldade. E aí ele pode ter, sim, um prejuízo na vida sexual dele. Então, isso depois o adolescente, ele acaba procurando um urologista com essa queixa. Então, ele vai ter, que nem eu falei, ele não vai ter a dificuldade para higienizar, mas vai ter um prejuízo nessa parte sexual. Então é importante sim os pais orientarem, eu acho que os pais têm que estar presentes, tanto se a mãe tem mais dificuldade, que por causa do menino, eu acho que o pai tem que ser o mais companheiro do filho, então o diálogo aí acho que é fundamental. Até você estava falando um pouquinho no intervalo que os pais eles são casados, né, e são separados, e aí por qualquer motivo vai na casa de um pai, o pai não dá banho, não liga para isso. Também é importante a mãe conversar com o pai, para poder estar orientando, tirando as dúvidas, né? E quais são as principais complicações da fimose? A principal, que a gente já colocou, né, são as infecções, tanto do pênis como infecções urinárias, a questão da parafimose e principalmente do câncer de pênis. Porque a gente às vezes fala assim, olha, a pessoa não lava o pênis, né? Para nós parece uma coisa meio, nossa, uma coisa tão grosseira, mas não é. É como ele sempre viu o pênis daquele jeito, às vezes a pessoa nem sabe que aquela pele abaixo e dentro tem a glande. E aí vai acumulando essa sujeira, tá bom? A sujeira dentro
do prepúcio entre o prepúcio e a glande, isso acaba trazendo câncer de pênis, tá bom? O Brasil é o segundo maior foco de câncer peniano do mundo, tá certo? Então isso é uma coisa que é bem alarmante, tá bom? Inclusive na Sociedade Brasileira de Urologia, que é a nossa sociedade mestre, tem até uma campanha sobre lavar o pênis, a forma adequada de lavar o pênis, e para quem não consegue ter essa exposição, para fazer a cirurgia, né, para poder resolver esse problema. Ótimo. E o tratamento da fimose, ele também é feito só cirúrgico? Existem pomadas também que são usadas, né? A princípio, assim, depende o grau de complicação e o grau que tem essa dificuldade para explorar a glande. Existem sim na criança, responde bem nas crianças menores. Existem alguns tipos de medicamentos que acabam fazendo com que essa pele fique mais elástica e a gente consiga resolver esse problema. Nos adultos esse tratamento não é tão adequado, mas às vezes depende do grau, a gente até consegue. Ou o que a gente faz? A gente faz uma cirurgia que a gente acaba tirando esse excesso de pele e deixando essa glande exposta, tá bom? A grande vantagem disso, a pessoa não tem mais nenhuma dificuldade para higienizar, evita o câncer de pênis, e também existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que a postectomia diminui até a exposição a doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso é uma coisa bem, bem importante. Legal. E você estava falando, o câncer de pênis hoje tem alguma faixa etária que ele atinge? De homens ou não? Geralmente o câncer de pênis são doenças de pessoas mais idosas, porque esse probleminha da higiene tem que ser um problema crônico. Então a gente não vê jovens, é raro a gente ver jovens ou pessoas, adultos jovens com problema de câncer de pênis. É um câncer mais a quinta, sexta e sétima década. Então são pessoas antigas que desde que eram jovens não têm esse cuidado adequado do pênis. Legal. E doutor, é tão interessante falar disso, né? E os jovens têm muitas perguntas, né? E a gente queria também falar um pouquinho sobre o tamanho do pênis. Geralmente o adolescente ele se preocupa muito com isso. Existe um tamanho médio do brasileiro? Ele precisa realmente se preocupar com isso, já que ele está se desenvolvendo? Olha, isso é uma dúvida realmente. Todo homem se preocupa com o tamanho do genital, mas assim, a gente tem que lembrar o seguinte: a mulher não tem essa preocupação, primeiro. Segundo, eu costumo falar para os pacientes: tem gente que tem o nariz grande, tem gente que tem um nariz pequeno, tem gente que tem a orelha grande, e o pênis é a mesma coisa, entendeu? A grande questão do pênis, eu acho que não é só a penetração em si que faz a pessoa ter prazer ou não. Então, o ato sexual envolve outras coisas além do tamanho do pênis. Então, mas é que isso é cultural. Sim. Isso é uma coisa que a gente vê lá, a criança acaba tendo contato, né, o jovem com material erótico. Então, isso acaba fazendo. A gente tem que lembrar o seguinte: é o fake news, né, do sexo. Tá, joia, doutor. Obrigado. Vamos para o intervalo. Fica conosco que nós já voltamos. De volta aqui. No primeiro bloco nós falamos um pouquinho sobre fimose, né? Hoje nós temos aqui um convidado especial, o doutor Alexandre, e agora a gente terminou aí falando de o tamanho do pênis, que muitos jovens se preocupam com isso, mas também uma grande dúvida, doutor. Chega o adolescente à noite, né, principalmente, e ele às vezes acorda e ele vê que ele ejaculou, né? E muitas vezes ele não sabe o que aconteceu com ele. E eu costumo orientar esses jovens que é poluição noturna, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho por que isso acontece com o adolescente, né? Se isso é normal, vai até que fase da vida dele? A copulação noturna, ela ocorre porque durante o sono REM, que é o sono mais profundo, o homem tem ereção. Então a gente tem ereção noturna, a maioria dos homens, isso aí acontece com a maioria dos homens, tá bom? E essa forma de ejaculação acontece geralmente em adultos jovens mesmo, em adolescentes é bem mais frequente.
Depois, com o início da vida sexual, isso aí acaba diminuindo mesmo por causa da frequência. A gente não sabe bem os mecanismos, né? São mecanismos neurológicos bem complexos que estão associados com isso. E de acordo com... Pode acontecer em adulto também, tá? Se ele tiver um tempo de abstinência sexual maior, tiver algum problema, às vezes a gente também não sabe bem como são os sonhos que a gente tem no sono REM, que a gente acaba não lembrando, então tá tudo envolvido com isso. Mas isso é uma coisa extremamente natural. Às vezes tem muitas pessoas realmente, muito jovens, que ficam, porque começa a ser muito frequente, eles acabam achando que isso é uma doença, um problema, ficam envergonhados, né, por causa da situação aquele que se forma, mas isso é extremamente natural e não traz nenhum outro problema. Legal, e agora eu vou entrar num tema que é muito importante, né, que é sobre a impotência sexual, a disfunção erétil. Né? Muitos jovens me procuram, acho que também isso tem um pouco a ver com o acesso à pornografia. Né? Muitos jovens acabam se masturbando muito, né? E ele tem esse contato com vídeos eróticos, a própria masturbação, e às vezes eles vão chegar até a primeira relação sexual dele, ou já tem relação sexual, às vezes não consegue. E a pessoa, às vezes, ela acaba achando que ela é impotente, que ela tem algum tipo de impotência sexual. Então eu queria que você explicasse para o público o que é realmente a disfunção erétil. Então, teoricamente, a disfunção erétil é a incapacidade do homem de ter uma ereção suficiente para ter a penetração e concluir o ato sexual, tá bom? A principal causa de disfunção erétil mesmo, mais 70% das causas são psicogênicas, depende a faixa etária, no jovem é muito mais, tá bom? Eu acho que aí envolve duas questões principais. Uma é em relação ao que realmente você falou. O acesso à pornografia hoje é uma coisa muito, pelos meios de comunicação e principalmente a internet, isso aumentou muito. E o que acontece? Eu acho que a principal mensagem para o jovem é que um vídeo pornográfico é igualzinho um filme de Hollywood. Aquilo ali não é a vida real. Aquilo ali é tudo, que nem eu falei, é um fake do sexo. Então, a pessoa fica preocupada com o corpo da parceira, com o tamanho do pênis, com o tempo, posição, etc. E a vida real não é desse jeito. A coisa não funciona desse jeito. Nenhuma mulher, o menino, ninguém consegue ter uma relação sexual com uma mulher sem ter uma excitação, e o homem é a mesma coisa. Então, isso acaba criando algumas expectativas que não acontecem. E a principal causa para disfunção erétil e também para disfunção, para problemas da ejaculação, né, a principal ejaculação precoce, Sim. é um negócio chamado ansiedade de performance. O que é isso? É assim, a pessoa vai para a relação, ela está mais preocupada em ter ereção do que ter relação. Sim. Ela está mais preocupada em reter a ejaculação do que ter ereção. E a coisa complica. Se eu chegar agora para você, Rodrigo, e falar assim, não pense em maçã, no que você pensou? Sim. Na maçã, É não verdade. tem jeito. Então, se a gente for pensar, olha, eu não vou conseguir ter ereção, impossível ter. Tá? A parte psicogênica está sempre muito envolvida com isso. É só a gente dar um exemplo claro. Imagina a gente sair de um velório de uma pessoa querida, a gente vai chegar em casa e pensar em ter relação, em ter sexo. A gente não pensa assim. Então, tem várias coisas que bloqueiam. Então, depressão, ansiedade, alguns distúrbios psiquiátricos mesmo acabam trazendo isso. E o jovem tem muito essa carga ainda. Ele tá tendo o primeiro contato com a sexualidade, ele está tendo o primeiro contato com a parceira, com o parceiro, e isso acaba mesmo gerando ansiedade, e é uma fase crítica. Eu acho que a grande questão, acho que a pessoa tem que colocar isso em mente. Algumas doenças, sim, existem doenças orgânicas nessa fase que podem trazer, sim, distúrbio de ereção. Só que isso não é comum, mas precisa ser afastado. Então, a primeira coisa que nem como a gente aborda isso no consultório, quando vem pessoas de qualquer idade com problemas de ereção, a gente discute essa parte psicogênica, depois a gente pega e a gente faz alguns exames, sim, para ver se não tem nenhum distúrbio orgânico. E eu costumo dizer isso para os pacientes também. É assim, você tentou ter uma relação uma vez, você não foi bem, na próxima, a principal preocupação sua é em ter ereção. E aí que a coisa começa a ficar difícil mesmo. A coisa começa a ficar complicada e aí isso aí começa, aí a pessoa começa a colocar esse problema, eu tô com problema, eu tô com impotência, e aí a coisa realmente fica mais complexa. Mas existe muito, a gente hoje tem tratamentos muito adequados para isso, existe psicoterapia apropriada para esse tipo de problema, a gente tem várias formas de a gente ajudar esses pacientes. Eu acho que a grande questão é a pessoa procurar ajuda.
Hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas com problemas, não só dessa parte, mas de outros problemas de saúde, que a primeira coisa que ela faz é procurar a internet. E às vezes na internet o caminho não é o melhor. Então existem profissionais, né, que estudam isso, são qualificados para isso, que têm capacidade para ajudar as pessoas sem apelar para algumas coisas que são mais mito do que verdade. Sim, o brasileiro hoje, né, com a ajuda da internet, justamente por não ter tantas pessoas acesso à saúde, a pessoa realmente ela vai para o Google e é o doutor Google. O Google é o médico dela. Então o que você falou é perfeito, né? Uma cena de um ator de pornografia demoram horas para fazer 2, 3 minutos. Né? E o É isso jovem, mesmo. ele cria aquela expectativa Aquela que a ilusão, primeira né? relação sexual dele, ele quer criar aquele ambiente. E não é assim. Né? Ele tem que se preocupar com a parceira, ele tem que se preocupar com ele, conhecer o próprio corpo. Né? Então é muito importante que é o autoconhecimento. Né? Se proteger, né, das Exatamente. doenças, se proteger de uma gravidez indesejável, então tem que ter tudo isso em mente. Parece que é mito, né? As pessoas, a gente ouve, né? O cigarro. O cigarro causa realmente impotência? Existe uma quantidade? Porque os jovens hoje eles começam a fumar e eles acham que não tem nada a ver isso. Então, é assim, o pênis, como é que ele funciona? O pênis é um órgão, é assim, ele tem que encher de sangue para ter ereção. Então, para encher de sangue, o que a gente precisa? A gente precisa do comando mental. Então, a gente precisa do cérebro, tá ok para mandar esse contato. Por isso que a parte psicológica atrapalha. A gente precisa que os nervos que chegam no pênis estejam ok. A gente precisa que o sangue chegue lá e fique represado. Então, todas as doenças que causam má circulação podem trazer problema de ereção. Então, todas elas. Então, por isso que a pessoa que tem problema quando tem uma pessoa que tem problema na coronária, teve um infarto, o mesmo problema de circulação que ela tem na coronária, tem nos vasos que vão para o pênis dela. Então, por isso que ela tem problema de ereção. Então, o tabaco, a diabetes, a obesidade, o aumento do colesterol e das gorduras, tudo isso pode atrapalhar a circulação e, dessa forma, levar a um problema de ereção. Então, o tabaco, a gente sabe que é um dos principais problemas que trazem doença arterial. Então, essa doença arterial, que nem eu falei, é no coração, é no cérebro, é nas pernas e é no pênis também. Legal. E os homens hoje, né, doutora, têm vergonha de ir no médico. Qual que é a principal, você que atende muitos homens, conversa, por que o homem, né, existe um machismo dele não procurar o médico, dele estar com um problema e ficar guardando aquilo para ele? Quais são os fatores que afastam o homem de procurar um urologista? Então, essa questão é espetacular. A questão é o seguinte, primeiro que tem um lado cultural. Então, para o homem, ele encara a doença quando ele não consegue trabalhar. Então, enquanto ele está produtivo, ele está saudável. E não é verdade. Segundo, que também é cultural, que a gente não tem essa mentalidade que nem nós estamos falando aqui, falando em prevenção. Sim. Então, a gente tem essa mentalidade que você só tem que procurar um médico quando você está doente. Não é verdade. Pelo contrário, o principal papel da medicina é a manutenção da saúde, não só cuidar da doença. Muitas pessoas falam, não tenho tempo. Eu costumo dizer o seguinte, uma frase, quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Sim. Então, essa é uma outra questão. E existe essa questão assim, muitos não gostam de procurar um médico, falar, doutor, vou no médico, vai arranjar um problema para mim, vai arranjar uma doença que eu não estou sabendo, então é melhor não fazer nada. Só que é o seguinte, o preço da consequência lá para frente é muito grande. E muitos realmente, nessa parte sexual, muitos têm muita dificuldade de encarar o problema, de conversar o problema, de se abrir, entendeu? Então, é muito incomum a gente pegar esses problemas com 1 mês, 2 meses. Geralmente, o paciente já tem isso há 6 meses, 1 ano, até mais. Aí que ele acha que realmente fala, olha, preciso encarar esse problema. Então, é que nem eu falei, a mensagem é sempre tem gente qualificada para te ajudar. É muito interessante essa parte que você estava falando do homem, ele perceber que ele tem o problema e ele ir atrás. Mas também tem muito homem que, por ter a impotência sexual, né, disfunção erétil, ele começa a fazer uso do estimulador, né, os azulzinhos, de forma discriminada. E isso tem prejudicado muito o desempenho do homem também, né? Então, a questão é a seguinte, a questão é que, às vezes, a disfunção erétil é só a ponta do iceberg. Tá. Por exemplo, mais ou menos em torno de 15% dos homens descobrem que tem diabetes para ereção.
Então, ou seja, ele está indo lá tomando remedinho, mas o problema mesmo de verdade, que é a diabetes, continua. Entendeu? Então, o que é importante? O importante, sim, hoje os remédios ajudam muito a gente, é uma ferramenta muito importante. Hoje a gente consegue ajudar a grande maioria dos homens, mas o importante, a gente precisa afastar vários problemas. Existem vários, existem problemas hormonais, problemas de tireoide, problemas de gordura, problemas de circulação, problemas de diabetes, que é talvez um dos principais. Que a gente tem que, se a gente não tratar essa doença de base, né, a coisa não vai funcionar. Então, essa questão, esse atalho de a gente ir lá na farmácia e comprar um remédio, infelizmente, não é a melhor saída, não é a melhor solução. Tá? Então, a princípio, seria fazer uma avaliação clínica detalhada, cuidadosa, com quem entende do assunto, com um especialista, para a gente poder ver qual é a melhor saída para a pessoa. Né? Eu costumo falar o seguinte, a mesma coisa, Rodrigo, você está com o seu pneu furado e todo dia você para no posto para encher o pneu. Você vai andar? Vai. Você vai. Mas só que não é a solução. A solução é ir lá no borracheiro e resolver seu problema. Então a gente está tomando um atalho que às vezes pode ser, naquele momento, pode ser até vantajoso, só que vai acontecer. No final das contas, a gente sabe que você vai perder o pneu, você vai perder a roda, você vai criar um problema muito maior. Então essa não é, teoricamente, não é a melhor saída. Tá. E o que você recomendaria para os jovens que querem fazer esse tipo de uso desse medicamento para impressionar a parceira? Que ele não precisa, mas ele quer. Isso é um problema, tá? Então, aí entra naquela questão, né? Que ele viu o filme pornográfico, se iludiu com aquela situação toda. A ereção tem uma ereção dentro do normal, tá? Hoje, qual o problema? Hoje a gente tem esse problema no consultório, sim. Tem alguns pacientes que começam a usar esses remédios, aí começa a criar uma dependência psicológica do remédio. Se ele não tomar o remédio, é isso que eu escuto. Falar, ai doutor, se eu não tiver com o remédio, esquece. E ele não precisa. Então ele acabou, por falta de conhecimento, por curiosidade, etc., ele acabou criando um problema maior ainda. Legal, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria que você deixasse o seu contato, né, o seu consultório. Se alguém tiver dúvida, além de perguntar aqui para nós no canal durante o programa, gostaria que você deixasse aí a sua despedida e o seu contato. Ótimo, agradeço mais uma vez. É sempre uma oportunidade ótima falar de saúde, né? Então acho que isso é muito legal. O meu contato é, quem quiser procurar na internet, é doutoralexandrerodriguesorologista.com, tá? Meu consultório também é clinicaportugal.net. Então lá vai ter todos os acessos, tem várias informações, então é fácil da gente poder sentar e conversar e a gente tá assim prontamente juntos para resolver o seu problema. Muito obrigado, fique conosco, acompanhe as nossas redes sociais e um grande abraço.